O corpo humano é uma máquina fascinante, né? Ele está o tempo todo se ajustando, trabalhando em silêncio para manter a gente vivo. Mas como é que ele faz isso? Hoje, a gente vai mergulhar na física que existe por trás desse equilíbrio biológico, um conceito que é, sem exagero, fundamental para a nossa sobrevivência. E, para começar, eu lanço essa pergunta. O que uma boate e o corpo humano têm em comum? Parece uma pergunta estranha, eu sei. Mas acredite, a resposta revela um dos segredos mais elegantes de como o nosso corpo funciona. E é essa pergunta que vai guiar a nossa análise. Então, para desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a ciência que conecta esses dois mundos, a física e a biologia. É uma força que atua silenciosamente dentro da gente, a cada segundo. E essa ciência é a biofísica. Basicamente, o que ela faz é unir esses dois universos. Ela usa as leis da física para decifrar os mecanismos do nosso organismo. É como se ela revelasse o como por trás do funcionamento do nosso corpo. E as aplicações são, nossa, surpreendentes. A física está em tudo, desde a calorimetria, que explica como a gente regula a temperatura do corpo, sabe? Até a biomecânica, que descreve o sistema de alavancas dos nossos músculos e ossos. Até mesmo a nossa audição é, na sua essência, pura física de ondas. Certo. Então, nosso corpo enfrenta o desafio constante. Como é que ele consegue ficar estável num mundo que muda o tempo todo? Pensa bem. Calor, frio, muita comida, pouca comida, como é que as funções vitais continuam funcionando? A resposta para isso está em um único conceito. Homeostase. Guarda bem essa palavra, ela é a chave de tudo. É essa habilidade incrível do nosso organismo de manter o equilíbrio interno, de garantir que tudo funcione como um reloginho, não importa o que esteja acontecendo lá fora. E essa frase ilustra perfeitamente a precisão desse sistema. Não se trata de ser algo totalmente estático, parado, mas sim de permitir variações muito, mas muito pequenas. O corpo trabalha sem parar para se manter dentro dessa faixa, que é estreita e, o mais importante, segura. E a lista de coisas que dependem desse equilíbrio é gigante. Vai desde manter nosso pH e temperatura corporal, garantir que a gente tem os nutrientes certos, eliminar o que não serve mais, até nos proteger e permitir a reprodução. Tudo, absolutamente tudo, depende desse controle super rigoroso. E aqui a gente volta para a nossa pergunta do início. Para entender esse processo todo, que é bem complexo, vamos usar uma analogia. Vamos pensar no corpo como se fosse uma boate, uma balada, que tem uma capacidade máxima de pessoas. É uma ideia simples, mas muito poderosa. Bom, assim como na boate, a gente tem portas de entrada e de saída, certo? Os sistemas de entrada, como o respiratório e o gastrointestinal, trazem coisas para dentro. Gases, nutrientes, e os de saída, tipo o sistema renal, jogam fora o que não é mais necessário. A grande chave aqui é o equilíbrio entre o que entra e o que sai. Mas quem é que controla esse fluxo todo? Quem decide quem entra e quem sai da festa? No nosso corpo, os, digamos, seguranças ou gerentes da boate são principalmente dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. São eles que monitoram tudo e dão as ordens. Agora, vamos entender as regras que esses seguranças seguem. Eles não agem de forma aleatória de jeito nenhum. Eles operam com base em mecanismos de controle bem específicos que a gente chama de alças de retroalimentação ou, simplesmente, feedback. A regra número 1, a mais comum no corpo, o mecanismo que mantém a estabilidade na maior parte do tempo, é o feedback negativo. E a lógica é bem simples de entender. Um estímulo inicial, a boate cheia, causa uma resposta que se opõe a ele, que interrompe esse estímulo. Se a festa está lotada, o segurança recebe a ordem, chega, não entra mais ninguém. Ou seja, o efeito cancela a causa. E isso acontece o tempo todo no nosso corpo. Por exemplo, quando a pressão arterial sobe demais, o corpo age para baixá-la. Quando tem muito dióxido de carbono, a respiração acelera para eliminar esse excesso. É um sistema de autocorreção constante, que nunca para. Agora vamos para a segunda regra. Ela é mais rara, mas é igualmente vital em situações bem específicas. É o feedback positivo. Aqui a lógica é exatamente o oposto. Um estímulo inicial provoca uma resposta que o amplifica, que o reforça. Pensa na festa vazia. O dono da boate fala, pode colocar mais gente para dentro. O efeito aumenta a causa, e isso cria um ciclo que vai se intensificando. Mas por que o corpo faria isso? Parece contraintuitivo, né? Pensa na coagulação do sangue. Um pequeno corte precisa que o coágulo cresça rápido para estancar o sangramento. Ou nas contrações do parto, que precisam ficar cada vez mais e mais fortes para o bebê nascer.
São processos que precisam de um empurrão para serem concluídos. Então, no fim das contas, por que tudo isso é tão importante? Simples, porque esses ajustes que são constantes e invisíveis são literalmente a diferença entre a saúde e a doença, entre a vida e a morte. Então, o ponto crucial que fica é este. Homeostase não é um estado parado, é um processo contínuo de ajuste, é um equilíbrio dinâmico. É a própria definição de um sistema saudável e funcional. É, no fundo, a física da vida em plena ação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a homeostase é esse equilíbrio todo mantido pelos seguranças do corpo, o que acontece quando eles falham? É exatamente nesse ponto que a delicada dança da vida pode ser interrompida. Uma pergunta para a gente pensar.